nós vamos fazer uma demonstração em dente anterior de preparo para coroa total metalocerâmica com cobertura total de porcelana. Para a execução desse preparo, nós vamos precisar de algumas brocas diamantadas para alta rotação. Uma das brocas que nós vamos utilizar é a broca 1014. A broca 1014 é uma broca esférica que tem a sua ponta ativa um diâmetro de 1,4 milímetros. Baseado no diâmetro dessa broca, nós vamos então executar a redução ou o preparo de sulco marginal cervical e na segunda inclinação da face lingual. A outra broca que nós vamos utilizar é uma broca cilíndrica tipo ponta de lápis. Então é a broca 3203. É uma broca cilíndrica de extremidade fina que vai nos auxiliar para o rompimento do contato interproximal. A única função dessa broca é simplesmente, nessa técnica de preparo, romper o contato interproximal. Para nós executarmos a confecção de sulcos de orientação e a redução da superfície da coroa do dente na execução do preparo, nós vamos usar essa broca, que é uma broca de haste longa. Ela é a broca 3216 e é uma broca que tem extremidade ogival, que vai permitir a confecção de linha de termo do nosso preparo. Nós temos esta outra broca, que é a broca 3118. A broca 3118 ela nos vai auxiliar para a redução da segunda inclinação da face lingual de dentes anteriores na execução desse preparo. E esta broca, que é a broca cilíndrica, é uma broca também cilíndrica, só que a extremidade dessa broca é uma extremidade arredondada, onde vai permitir nós criarmos entre a linha de termo e a primeira inclinação do nosso preparo um maior espaço para que nós possamos comportar na confecção da nossa prótese metalocerâmica, o espaço necessário para acrescentar metal e porcelana na confecção da prótese. Conhecendo então essas brocas, nós vamos partir para o preparo. Como o nosso manequim, a gengiva marginal, ela é também de resina e é rígida, para que nós possamos ter acesso à região marginal cervical para a execução do nosso preparo, nós vamos então utilizar a broca 3118 e vamos preparar um sulco marginal cervical, nos oferecendo melhores condições de acesso para a execução do nosso preparo. É simplesmente cortar na margem aproximadamente entre meio e 1 milímetro, é o suficiente para que a gente tenha a margem cervical. Para que nós tenhamos a margem cervical do nosso dente a ser preparado no manequim, um acesso livre para que nós consigamos executar um preparo utilizando a técnica passo a passo corretamente. Voltamos o dente em posição e agora nós já temos o sulco marginal cervical, que corresponde à dentição natural. Diante disso, nós vamos então executar a técnica do preparo. A técnica de preparo para coroas totais
nós vamos empregar a técnica da silhueta. A técnica da silhueta recomenda-se que nós executamos um preparo de uma metade da coroa do dente, e quando nós tivermos essa metade preparada, nós passamos então a executar na mesma sequência operatória o preparo da segunda metade. A técnica da silhueta recomenda que nós devemos executar como primeiro passo um sulco marginal cervical. Esse sulco marginal cervical, ele deve acompanhar o contorno da gengiva marginal por vestibular e por lingual, que é côncavo, para incisal. Então vamos da mesma forma, marcamos o sulco, a posição do sulco marginal cervical, também seguindo o contorno da gengiva marginal por lingual. Se porventura o paciente apresentar espaço protético de algum dente vizinho ao dente que vai ser preparado, nós podemos estender também esse sulco marginal pela proximal que está livre, diante do fato que nós temos acesso livre pela proximal. Quando nós temos presente todos os dentes do arco ao dente vizinho a ser preparado, então nós limitamos ao sulco marginal cervical pela vestibular e pela lingual. Nesse passo operatório, nós vamos utilizar então a broca 1014. É a broca que eu mencionei anteriormente, uma broca que tem 1,4 milímetro de diâmetro, e nós vamos então trabalhar com essa broca e executar o sulco marginal cervical. Para executar essas reduções da superfície coronária, nós precisamos sempre ter um posicionamento das nossas brocas em relação a um plano de inserção. Então eu preciso traçar, para executar qualquer preparo com finalidade protética, quer ser ele intracoronário ou extracoronário, um plano de inserção. E o plano de inserção em prótese fixa, no sentido vestíbulo lingual, para preparos isolados para prótese unitária, no sentido vestíbulo lingual, nós tomamos como referência o longo eixo do dente. E a nossa broca, ela vai estar trabalhando segundo esse plano de inserção, que é o longo eixo do dente. No sentido mesiodistal, para próteses unitárias, o nosso plano de inserção, ele deve ser traçado por planos paralelos ao plano de inserção. Então nós vamos traçar planos verticais, proximais, pela mesial e pela distal, e paralelo a esses planos verticais nós temos então a possibilidade de traçar o plano de inserção no sentido mesiodistal. Conhecendo esses detalhes, então nós vamos executar. A execução desse primeiro passo na técnica operatória do preparo para coroa total metalocerâmica com cobertura total é o sulco marginal cervical. Utilizamos a broca 1014 e ela tem que estar não paralela, mas em 45 graus com o plano de inserção, que por vestibular e por lingual é o longo eixo do dente para a prótese unitária. Então nós vamos colocar a broca nesta posição e vamos preparar esse sulco marginal cervical. Qual que é a profundidade de redução? A profundidade de redução é meia broca. Se nós vamos aprofundar e preparar esse sulco com meia broca em profundidade,
significa que esse sulco terá uma profundidade de 0,7 milímetros. Então, nós vamos da mesial até a distal, pela vestibular, e aquela observação de utilização de instrumento cortante rotatório. Ninguém vai cortar a estrutura dental com contato contínuo da broca. Nós vamos sempre trabalhar como se estivesse pincelando. Quando nós fazemos isso, nós temos então, o sulco marginal cervical do lado vestibular. Depois que o sulco cervical vestibular foi concluído, nós passamos para o lado lingual. Vamos colocar a broca, o posicionamento da broca é 45 graus com o plano de inserção, que é o longo eixo do dente, e vamos de mesial para distal executar o mesmo sulco com a mesma profundidade, que é de meia broca. Então é 0,7 milímetros. Não esquecer, o corte com instrumento cortante rotatório, ele deve ser sempre como se eu estivesse pincelando, para que não tenha um ato de corte contínuo contra a estrutura dental e promova um superaquecimento da superfície, permitindo então a refrigeração. E aí nós vamos observar a presença do sulco marginal cervical do lado lingual e do lado vestibular. Esse sulco marginal, ele deve estar a meio milímetro aquém da gengiva. Então, pelo lado vestibular e pelo lado lingual. Depois de executado o sulco marginal cervical, que é o primeiro passo, passamos para o segundo passo. O segundo passo é a confecção de sulcos de orientação na face vestibular e na face lingual. Como vocês já aprenderam na morfologia dental que a coroa do dente, ela não apresenta apenas um plano, mas ela apresenta a sua porção coronária formada em 3/3, nós vamos encontrar na coroa do dente 1/3 cervical, 1/3 médio e 1/3 incisal ou oclusal, dependendo se é dente anterior ou posterior. Se eu tenho 3/3, então eu só vou executar o meu preparo seguindo a própria morfologia dentária. Mas para que eu siga a morfologia dentária, eu tenho que ter uma compreensão exata da morfologia do dente que eu estou preparando. Então isto significa que eu tenho que conhecer a morfologia dentária de todos os dentes permanentes. Só assim eu vou conseguir então executar qualquer técnica operatória de preparo protético com finalidade protética corretamente. Bom, se eu visualizo a divisão da coroa do dente, uma vista vestibular e lingual, em 3/3, o cervical, o médio e o incisal ou oclusal, quando eu vou executar qualquer técnica de preparo com finalidade protética extracoronário, quer dizer, um preparo para a coroa total, quer seja em dente anterior ou em dente posterior, dentre os princípios de oclusão, diz o seguinte, que se eu vou executar uma técnica de um preparo para reduzir a vestibular e a lingual, eu tenho que trabalhar na técnica do meu preparo em 2 inclinações. Eu tenho a primeira inclinação e eu tenho a segunda inclinação,
com relação à própria morfologia da coroa dentária. Bom, se eu dividir ela em 3/3 e mostrei aqui o terço incisal ou oclusal, o que isso quer me mostrar? Que por vestibular e lingual, a vestibular e a lingual correspondente ao terço oclusal é superfície expulsiva, ou é superfície convergente para a oclusal. E dependendo da coroa dentária, ou é a vestibular ou é a lingual, a superfície é mais convergente, de acordo com o que vocês já aprenderam lá na morfologia dentária, né? Se eu sei disso, então significa para mim que se o terço oclusal é superfície expulsiva, o posicionamento da minha broca 3216, que é uma broca cilíndrica de extremidade ogival de 1,2 milímetro de diâmetro, para fazer a redução da segunda inclinação da vestibular e a segunda inclinação da lingual, eu vou colocar a broca paralela à superfície do dente. Agora, quando eu vou trabalhar no terço médio e às vezes no terço cervical, a minha broca, no sentido vestibulingual, ela tem que trabalhar segundo o plano de inserção. Por que ela tem que trabalhar segundo o plano de inserção? Porque é nessa primeira inclinação que no nosso preparo vai corresponder ao terço médio e também ao segmento do terço cervical, é onde no nosso preparo eu preciso criar a retenção mecânica do meu preparo. Então, se eu preciso criar a retenção mecânica do meu preparo, eu tenho que trabalhar na redução do terço médio cervical com a broca paralela ao longo eixo do dente, que é para nós, para a prótese unitária, né, o eixo de inserção do meu preparo. E a técnica recomenda que o primeiro sulco ele deve ser executado na metade vestibular da coroa, com uma observação: a extremidade da broca não vai chegar na margem cervical do sulco cervical, ela vai ficar no meio do corpo desse sulco marginal cervical. E eu vou aprofundar uma broca inteira com a broca paralela ao plano de inserção. Olha, eu vou aprofundar uma broca inteira. Quando eu aprofundei uma broca inteira, eu aprofundei 1,2 milímetros, que é a redução necessária para construir a minha prótese ou a minha coroa metalocerâmica. Depois que eu executei o sulco marginal cervical na metade, no centro, dividindo a coroa em duas metades, eu vou agora preparar o sulco na segunda inclinação. Primeira inclinação, broca paralela ao plano de inserção, longo eixo do dente. Na segunda inclinação, broca paralela à superfície do dente, que é superfície expulsiva, apenas eu vou executar o sulco na profundidade que eu preciso reduzir. Desta forma, eu tenho o sulco dividindo a coroa em duas metades. Bom, depois que eu fiz o sulco marginal e o sulco central na primeira e na segunda inclinação, eu vou agora, de acordo com a opção de redução
ou de uma das metades da coroa, ou mesial ou distal, eu vou executar um outro sulco na primeira e na segunda inclinação, na primeira metade que eu vou reduzir. Então eu venho aqui e vou executar o sulco na primeira metade da primeira inclinação e com a broca paralela na segunda inclinação. Então eu tenho agora o sulco de orientação na metade que eu vou reduzir. Primeira e segunda inclinação da face vestibular. Dente anterior, para um preparo dessa natureza, nós vamos precisar reduzir a borda incisal. A borda incisal nós vamos reduzir com a mesma broca. Nós vamos utilizar a broca 3216, colocar junto à borda incisal e aí vamos observar se é dente superior, anterior, a broca deve ficar posicionada em 45 graus para lingual. Se for um dente anterior, a broca deveria estar inclinada em 45 graus para vestibular. Isso é em detrimento a quê? Isso é em detrimento da própria característica oclusal, onde eu tenho uma relação língua-incisal dos superiores relacionando com a vestíbulo-incisal dos inferiores, no fechamento cêntrico e no movimento excêntrico, até a protrusão topo a topo. Se eu tenho no movimento excêntrico essa relação entre dentes antagônicos anteriores, então meu preparo tem que ser em função também a essa relação excêntrica, para que quando eu executar a redução incisal do meu preparo, eu tenho exatamente a redução exigida para essa técnica operatória, para esse tipo de preparo. Então nós vamos executar. Se eu tenho dois sulcos vestibulares no centro e na metade que eu vou da coroa que eu vou reduzir, então eu executo a continuidade dos sulcos. Primeiro no centro, na borda incisal, eu vou inclinar e vou reduzir para a dente anterior 2 milímetros em profundidade. Então significa que a minha broca tem 1,2, eu vou reduzir mais um pouquinho, né, chegando a 2 milímetros. No primeiro sulco de orientação e no segundo sulco de orientação. Desta forma, eu tenho os sulcos de orientação para executar exatamente a redução da borda incisal e ter quantidade de material e espessura suficiente para satisfazer a estabilidade estrutural, que é a estabilidade estrutural da prótese que vai ser construída sobre esse dente. Passamos agora a executar o sulco na face lingual. Bom, a face lingual de dente anterior é uma superfície côncavo-convexa. Então ela é convexa do cíngulo para cervical e ela é côncava do cíngulo para incisal. Então essa técnica operatória diz que na execução do preparo eu preciso das duas inclinações, da primeira e da segunda. A própria morfologia dentária me diz que a segunda inclinação é a área expulsiva. Se é a área expulsiva, eu não vou conseguir retenção mecânica do meu preparo. Então eu limito também apenas a redução da espessura recomendada para esse tipo de prótese indicada. E na primeira inclinação, eu tenho que trabalhar com a broca paralela ao plano de inserção,
que para esse tipo de prótese é o longo eixo do dente. Mas eu não posso perder, aqui vale salientar então esta questão, eu não posso perder a altura na primeira inclinação do lado lingual. Então eu preciso primeiro, com uma grafite, delimitar a altura do símbolo, o posicionamento da imagem do símbolo. Isto vai me informar que tudo que estiver do símbolo para a cervical é para mim primeira inclinação. E tudo que estiver do símbolo para incisal é segunda inclinação. E nós vamos trabalhar. Bom, então vamos, depois de conhecer esses detalhes, nós vamos executar o sulco de orientação. O sulco de orientação na face lingual primeira e segunda inclinação. Então veja bem, a primeira inclinação é uma superfície convexa, então eu venho primeiro no centro e como o meu preparo é com cobertura total, broca paralela ao longo eixo do dente, eu vou aprofundar uma broca inteira. Quando eu vou executar o sulco na segunda inclinação, eu também devo executar com uma broca inteira, que é esses sulcos para um preparo com cobertura total é 1,2 milímetros de profundidade. Então é o diâmetro da broca. Só que a segunda inclinação da face lingual de dentes anteriores é uma superfície côncava. Se é uma superfície côncava, o que nós vamos imaginar nesta superfície côncava? Se eu utilizar a broca 3216 para executar esse sulco na segunda inclinação, observa bem, só as extremidades dessa broca irá tocar nessa segunda inclinação. Então não é possível executar o sulco com a 3216 com o corpo da broca. Mas eu posso utilizar a ponta da broca e cortar em profundidade, observando o diâmetro da broca, né? E executar esse sulco com a profundidade. Então veja, se eu vier com a ponta da broca e passar aqui a ponta da broca em toda a sua profundidade, eu executei o sulco. Eu executei o sulco, né, de orientação na segunda inclinação, que é superfície côncava. Na metade que eu estou reduzindo, o sulco da primeira inclinação é da mesma forma que o do centro. Broca paralela ao diâmetro em profundidade do diâmetro da broca, paralelo ao longo eixo do dente, né? Eu executo o sulco na primeira inclinação da metade que eu vou reduzir. Aí, se eu não quiser utilizar uma broca cilíndrica, eu posso também utilizar uma broca esférica. Eu posso voltar a broca 1014 e a broca 1014, que apresenta um diâmetro de 1,4 milímetros, e eu vou aprofundar quase toda a ponta da broca, colocando ela contra a superfície em 45 graus, eu faço também o mesmo sulco, não com a profundidade inteira da broca, mas quase toda a broca, eu tenho também a execução desse sulco de orientação na segunda inclinação. Com isto, eu tenho executado sulcos de orientação na primeira e segunda inclinação da face vestibular, na borda incisal, na face vestibular, primeira e segunda inclinação, 1,2 milímetro em profundidade, primeira inclinação seguindo o plano de inserção, que é o longo eixo do dente,
na borda incisal em 45 graus, 2 milímetros em profundidade, e na face lingual, primeira e segunda inclinação, 1,2 milímetros. Com isso, eu concluí o segundo passo. O terceiro passo, se eu tenho dente vizinho, estabelecendo contato interproximal, então eu não tenho acesso proximal. Eu tenho que executar, então, o terceiro passo. O terceiro passo nessa técnica recomenda que nós utilizemos a broca 3203, que é uma broca em formato de ponta de lápis, é uma broca cilíndrica de ponta fina, tá? Nós precisamos proteger o dente vizinho, quer dizer, o dente vizinho ele não pode ser tocado, não pode ser machucado. Então nós podemos utilizar de uma matriz de aço, protegendo a proximal do dente vizinho, e com a broca 3203, nós vamos simplesmente cortar uma fatia, rompendo o contato interproximal. Então passamos de vestibular para lingual, ou de lingual para vestibular, Então desta forma, nós rompemos o contato interproximal. O meu dente não apresenta mais contato proximal com o dente vizinho. Um detalhe, nessa redução do contato interproximal, a função da matriz é só proteger para que a broca não passe e toque ao dente vizinho. Qualquer resvalo da broca, ela vai simplesmente tocar na matriz, mas não pode perfurar a matriz. Olha, ela tocou na matriz, mas não perfurou a matriz. Então isso me informa que a minha broca, no preparo do rompimento do contato, ela não tocou no dente vizinho. Então ela não rompeu e nem destruiu nenhuma substância mesial ou proximal do dente vizinho. Com o rompimento do contato interproximal, eu tenho acesso agora para fazer a redução da vestibular, da incisal e da lingual nesta metade que eu vou reduzir. Então eu passo agora para o quarto passo. O quarto passo nosso é a redução da face vestibular. Esta técnica operatória, que é a técnica da silhueta, diz que para dente anterior, que são dentes de coroas longas, nós precisamos continuar com a broca 3216. E o quarto passo é a redução da face vestibular. Só que a técnica diz que eu reduzo a primeira e a segunda inclinação da face vestibular e estendo com a mesma posição da broca, paralelo ao plano de inserção, que é o longo eixo do dente, até a metade vestibular da proximal. E agora, a extremidade da broca, ela vai trabalhar no limite cervical daquele sulco marginal que foi executado no primeiro passo. Então, com isso, nós vamos primeiro reduzir a primeira inclinação. Redução da primeira inclinação, broca paralela ao longo eixo do dente. Então eu vou agora remover essas cristas, removendo as cristas até a profundidade dos sulcos de orientação que eu executei na face
vestibular correspondente à primeira inclinação. E veja, a extremidade ogival da minha broca já deixa formado a linha de término do meu preparo, naquele limite cervical que é o meio milímetro aquém da gengiva. Depois que eu reduzir a primeira inclinação da vestibular, eu vou reduzir a primeira inclinação da lingual. A segunda inclinação da vestibular, melhor dizendo. Então eu venho e executo agora a redução da segunda inclinação da face vestibular. Bom, quando eu termino de reduzir, não deve ficar nesta superfície nenhuma imagem dos sulcos de orientação, mostrando assim que a minha redução foi uniforme. Então, se eu precisar voltar na primeira inclinação e na segunda para alisar a superfície, eu volto e concluo. Bom, então olha, eu reduzi primeira e segunda inclinação da face vestibular. Mas o quarto passo está completo? Não. O quarto passo só está completo quando eu estender essa redução da vestibular com a broca 3216, seguindo a orientação do plano de inserção, que é primeira inclinação, até a metade vestibular da face proximal. Então eu venho agora e vou estender. Como no terceiro passo eu rompi o contato interproximal, então eu tenho acesso livre para executar a redução da metade vestibular Então, se você observar nesse sentido, você vai observar que eu já reduzi a metade vestibular da proximal, que eu estou reduzindo, e com isso você consegue visualizar, olha, o chanfrado cervical, que é a forma de terminação para esse tipo de preparo, nesse segmento, que é o quarto passo. Concluído o quarto passo, passamos para o quinto passo. O quinto passo diz que eu vou colocar a broca na mesma posição que preparou os sulcos incisais e vou reduzir a borda incisal nesta metade. Então a broca trabalha em 45 graus e eu tenho aqui, olha, a redução da borda incisal. Então veja, eu tenho reduzido aqui, né, tomando como referência a estrutura não reduzida, os 2 milímetros em altura. Como por vestibular eu tenho uniforme a redução da primeira e da segunda inclinação, olha, o 1,2 milímetros, que foi o diâmetro da broca 3216. Terminado então a redução do quinto passo, eu passo agora para executar a redução do sexto passo. A redução do sexto passo consiste na redução da primeira inclinação da lingual e da redução da segunda inclinação da lingual e a redução da metade proximal lingual da mesial, ou a metade, né, lingual da mesial. Então nós vamos colocar a broca paralela à primeira inclinação, que é o longo eixo do dente, que não posso nunca esquecer de estar observando essa relação, porque é nessa primeira inclinação que nós vamos conseguir a retenção mecânica do nosso preparo. Então eu venho aqui e executo a redução da primeira inclinação do meu preparo, com um diâmetro
de profundidade de 1,2 milímetro, que foi orientada pelo sulco marginal cervical. Com isso, olha, a minha primeira inclinação foi do limite da imagem do cíngulo até a região cervical da linha de término cervical. Depois que eu executei esse passo, vou reduzir a segunda inclinação da lingual. Como a segunda inclinação da lingual é uma superfície côncava, então nós temos que utilizar de um instrumento cortante rotatório, né, que assemelha à característica desta segunda inclinação. Então nós vamos utilizar da broca 3118, né, que ela encaixa perfeitamente com a concavidade lingual que corresponde à segunda inclinação. E eu vou executar a redução desta superfície, eliminando todas essas cristas até nivelar com a profundidade do sulco que eu preparei. Então, desta forma, eu tenho reduzido a segunda inclinação da face lingual. Volto novamente para a broca 3216 e vou completar a redução do sexto passo, né, que é a redução da metade lingual da proximal. Broca paralela ao plano de inserção mesiodistal, que é o plano vertical traçado pela proximal, eu vou estender e vou executar a redução do segmento lingual da proximal. Com isto, olha, eu tenho executado o preparo da primeira metade do meu dente. Completado a redução da primeira metade, vou passar agora para reduzir a segunda metade. Se para a primeira metade eu executei essa redução em 6 passos, eu vou agora utilizar dos mesmos passos para reduzir a outra metade. Salientando que o primeiro passo foi o sulco marginal cervical. O sulco marginal cervical, eu estendi ele em toda a extensão mesiodistal da face vestibular e da face lingual. Então significa que para eu reduzir a segunda metade da coroa do meu dente, eu não vou mais executar o primeiro passo, ele já foi executado. Então eu passo agora a executar a partir do segundo passo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar sulco na metade da coroa? Não, ele já foi executado. Então eu preciso executar apenas um sulco de orientação na vestibular, primeira e segunda inclinação, na metade que falta reduzir. Então é apenas um sulco de orientação. Na primeira inclinação, no meio da metade que eu vou reduzir, com uma broca inteira. E na segunda inclinação. Desta forma, eu tenho os dois sulcos, primeira e segunda inclinação, executado. Mas para completar o segundo passo, agora é só repetição, então eu venho e executo o sulco na borda incisal, igual eu executei na primeira metade. Depois vou na segunda metade, na primeira inclinação, com a broca paralelo ao plano de inserção. E se eu não quiser trocar de broca, diâmetro da broca inteira,
trabalhando com a ponta da broca, eu reduzo a segunda inclinação, que é côncava. Então, o segundo passo para a redução da segunda metade foi executado. Vou agora passar para o terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Rompimento do contato interproximal. Se é rompimento do contato interproximal, então eu preciso executar a proteção do dente a ser preparado. Então eu preciso de um pedaço de matriz de aço para executar essa proteção. Então, da mesma forma que eu protegi a primeira metade, eu vou agora proteger a segunda metade. Vou trabalhar com a broca 3203, que é a broca cilíndrica de ponta fina, de extremidade fina. Vou novamente executar o rompimento do contato interproximal. E aquilo que eu disse anteriormente vale aqui. Eu vou executar isso ou de vestibular para lingual ou de lingual para vestibular. Vai depender da circunstância clínica operatória que eu estou executando, que no caso aqui é melhor de vestibular para lingual. Vou tirar uma fatia da proximal do dente, rompendo o contato interproximal. E aí eu quero lembrar de mais um detalhe. Como as faces proximais da coroa dentária, ela convergem para a cervical, no sentido cérvico-oclusal, quando eu faço o rompimento do contato interproximal, eu faço com que, nesta rompimento do contato, a minha broca já dá uma direção de convergência dessa proximal para incisal. Então, uma leve convergência. Então, nós rompemos o contato interproximal. Então, observa, a matriz protegendo o dente vizinho, ela sofreu uma ranhura porque a broca escapou e tocou a matriz, mas ela não chegou a tocar e machucar a proximal do dente vizinho. Tá? Então, esse é um requisito importante. Terminado o terceiro passo, que é o rompimento do contato interproximal, passamos para o quarto passo, que é a execução da redução da primeira inclinação da vestibular, lembrando que nessa segunda metade, a broca por vestibular trabalha até no limite da margem do sulco marginal que tinha sido executado antes. Então, executamos a primeira inclinação e depois reduzimos a segunda inclinação. Quando reduzimos a primeira inclinação e a segunda inclinação, nós já temos definido a espessura para a redução da metade vestibular da proximal. Olha, já tem o diâmetro aqui da broca inteira. Olha, então agora a minha broca inteira vai entrar e reduzir a metade vestibular da proximal, trabalhando também com a broca paralela à primeira inclinação da vestibular, e vamos para a proximal e reduzimos a metade vestibular da proximal. Então a broca trabalha paralela à primeira inclinação da vestibular. Desta forma, nós concluímos a redução do quarto passo da segunda metade da coroa do dente. Completado, nós vamos passar para o quinto passo, que é a redução da metade incisal da coroa do dente. Com a broca inclinada em 45 graus
passos para lingual. Terminado essa redução, vamos pedir o paciente para executar o movimento de protrusão e eu vou ter exatamente aqueles 2 milímetros de redução incisal, que é o recomendado para a redução incisal. Passamos agora à redução do 6º passo, que é a redução da lingual, primeira e segunda inclinação da face lingual. Primeira inclinação, broca 32,16, paralela ao plano de inserção. Vamos reduzir a primeira inclinação dessa segunda metade. Completada a redução da primeira inclinação dessa segunda metade, trocamos de broca para 31,18 e vamos reduzir a segunda metade. Sempre lembrar, segunda inclinação é superfície expulsiva, broca paralela à superfície do dente, porque aqui nós não vamos conseguir retenção mecânica do nosso preparo. Então, simplesmente vamos criar o espaço necessário para a construção da prótese, sem preocupar com o princípio mecânico. Concluído a redução da segunda inclinação, voltamos para 32,16 e vamos reduzir a metade lingual desta segunda metade. Broca paralela ao plano de inserção, que é paralela às proximais entre os dentes vizinhos, vamos então executar esta redução. Desta forma, nós já completamos a redução da coroa do dente. Passamos agora, como nós usamos para fazer a redução da primeira inclinação, a broca 32,16, que tem extremidade ogival, o espaço para material, para construção da coroa, entre o chanfrado cervical, que é a forma de linha de terminação para esse tipo de preparo, e a primeira inclinação da superfície axial da coroa do dente, nós temos um ângulo mais agudo e não temos espaço suficiente nesta região para comportar o material para a confecção dessa coroa, exatamente nessa região que eu estou delimitando. Se eu não tenho espaço nessa região, porque o ângulo ele está mais obtuso, eu tenho que, no 8º passo, vir ainda com a broca 32,16 e onde tem requisito estético, estender a margem cervical do meu preparo à meia profundidade do sulco gengival. Se o sulco gengival tem 1 milímetro, então eu vou esconder essa margem meio milímetro dentro do sulco. Então eu venho com a broca paralelo à primeira inclinação e vou agora estender a margem do meu preparo dentro do sulco gengival. E só vou cortar agora, vai encostar na primeira inclinação, mas eu só vou cortar agora na margem cervical e vou estender. Onde que tem requisito estético? Na vestibular e na metade vestibular da proximal. Então, nessas regiões, eu estendo o meu preparo à meia profundidade do sulco
gengival. Na lingual, a margem do meu preparo pode ficar a nível da gengiva ou supragengival. É melhor que ela fique um pouquinho supragengival para que nós não tenhamos nessa região, né? Ou para que nós tenhamos nessa região uma região de autolimpeza da margem cervical da minha prótese, né? Mantendo os tecidos de sustentação sadio. Por vestibular, por questões estéticas, eu escondo a margem do meu preparo a meia profundidade do sulco gengival. 0,5 milímetro em profundidade é o suficiente para que eu esconda qualquer margem de qualquer prótese, né, que eu possa construir para reabilitar coroas dentárias. Concluído isso, eu passo para o nono passo, e o nono passo é o acabamento do meu preparo. No acabamento do meu preparo, eu passo para uma broca chamada 4138, que é uma broca cilíndrica de extremidade arredondada. Então eu vou dar o acabamento do meu preparo e junto à margem cervical e à primeira inclinação, eu vou criar aqui um espaço, transformando aquele ângulo que era mais obtuso em um ângulo mais arredondado, para que eu consiga um espaço um pouquinho maior para a acomodação dos materiais necessários para a construção da coroa. Então eu faço isso, como é cobertura total, eu faço isso em toda a extensão cervical do meu preparo. Então eu vou aqui, ó, criar um pouquinho de espaço transformando esse ângulo que era mais obtuso em um ângulo mais próximos de 90 graus, para que eu tenha criado aqui um maior espaço para comportar os materiais na confecção da minha prótese. Depois que eu fiz isso, eu passo agora para a baixa rotação, para o sistema de baixa rotação, utilizando as mesmas brocas. Bom, o acabamento do meu preparo, ele deve ser feito em baixa rotação, né? Para isso nós utilizamos então um adaptador de brocas de alta na baixa rotação. E na mesma sequência que eu trabalhei nas reduções, eu vou utilizar as brocas para dar o acabamento do meu preparo. Quais foram as brocas que eu utilizei na redução? Eu utilizei a 3216 e utilizei a 3118. Então, são essas duas brocas que eu vou trabalhar para dar o acabamento no meu preparo, tá? Colocando as brocas na mesma sequência operatória, primeira e segunda inclinação, eu vou dar acabamento no chanfrado, na margem, na linha de término do meu preparo, na primeira inclinação do lado vestibular, na segunda inclinação do lado vestibular, indo até a metade vestibular da proximal, pela mesial, indo até a metade vestibular da distal,
primeira e segunda inclinação, depois passamos para o lado lingual, mesma broca, vou trabalhar definindo a linha de término do meu preparo, que é a primeira inclinação, estendendo, olha, dou acabamento na primeira inclinação da lingual, depois estendo até a metade lingual da proximal, por mesial e por distal. Borda incisal em 45 graus para a lingual, depois passo para a broca 31/18 e dou acabamento na segunda inclinação da lingual. Esse oitavo passo, que é o acabamento do meu preparo, é simplesmente para ele apresentar textura, né? Ser um preparo de superfície lisa, né? Para facilitar a confecção da minha prótese na técnica operatória laboratorial. Quando eu terminar o acabamento do meu preparo, não pode ficar presente nenhuma imagem dos sulcos de orientação. Quer dizer, toda aquela imagem dos sulcos de orientação que orientou a minha redução foram eliminados. Depois que eu dei o acabamento, eu volto para a broca 32/16 e vou arredondar arestas e ângulos que porventura ainda estejam presentes. Por exemplo, ângulos incisais mesiais e distais não devem estar presentes. Então eles têm que estar arredondados. Então eu venho e dou o arredondamento das arestas e dos ângulos, das arestas axiais e dos ângulos incisais. E assim o nosso preparo vai estar concluído. Chamo a atenção para um detalhe. Na região da linha de término, ele tem que ser um chanfrado uniforme, com a mesma espessura por vestibular, por lingual, por proximal, mesial e distal. E chamo a atenção de mais um detalhe. Quando o meu preparo estiver concluído, a linha de término do meu preparo, ela tem que apresentar uma linha de término uniforme e sem irregularidades. Qualquer irregularidade marginal vai dificultar durante a confecção da minha prótese, né, a integridade marginal. Então, depois que eu cimento a minha prótese, ela não sela na linha de término
porque no meu preparo a linha de terno está irregular, apresentando irregularidades, e se está apresentando irregularidades, eu não tenho, né, integridade depois marginal da minha prótese quando construída. Então eu tenho que vir no acabamento, em baixa rotação, com a broca 3216 e deixar com que a linha de termo do meu preparo esteja a meia profundidade do sulco gengival, onde tem requisito estético, e a supragengival, onde não tem requisito estético, mais nítida, regular, para que eu tenha então satisfeito na técnica operatória do meu preparo o princípio mecânico de integridade marginal. E assim o meu preparo está concluído. Se nós olharmos em máxima intercuspidação, eu tenho espaço em máxima intercuspidação para a construção da minha prótese. Se eu observar em protrusão, eu tenho espaço para construir a borda incisal da minha prótese, e em lateralidade também não pode existir nenhum contato com o dente preparado. Depois que o dente foi preparado e está concluído, ele tem que prever todos os espaços necessários, tanto na posição cêntrica de máxima intercuspidação, quanto nos movimentos excêntricos de protrusão e de lateralidade, para que a minha prótese, depois de construída, venha integrar integrar ao arco do meu paciente, transformando em um trabalho funcional, né, e mantendo o sistema mastigatório na sua condição de estabilidade oclusal e de equilíbrio.